Boa tarde, com muita alegria. Eu tenho que entrar sorrindo, né? É alegria, né? Glória a Deus, boa tarde. Nessa tarde aqui de gratidão, programa que nós estamos comemorando 7 anos da Hebron, né? Estava falando para o Senhor nessa madrugada, né? Que cada ano o Senhor permite que a gente comemore de uma forma, né? E nesse ano aqui, o dia de gratidão, assim, para mim é um jeito de comemorar muito extraordinário. Por quê? Pelo simples fato de estar falando daquele que criou todas as coisas para nós, né? E dando honra, glória ao nome dele, né? Em nome de Jesus. Eu vou te chamar aí para você já compartilhar com a gente, para chamar todo mundo para assistir. Nós estamos recebendo aqui nessa tarde a nossa presbítera Ana, né? E aconteceu um equívoco de manhã, então ela veio consertar à tarde. Um equívoco de manhã, então ela veio consertar à tarde, né? Ela falou, apóstolo, só chamou tudo em intercessão e eu não pude falar, então você vai falar agora, minha filha. Boa tarde, com Boa tarde, com muita alegria. Glória a Deus. A visão Hebron para você, como que é? Presbítera Ana. Tirando um tsunami, revolução, né? Que a gente vive, né? A partir do momento que você fala assim, não, Senhor, vou tomar um posicionamento com o Senhor, toma minha vida, que agora é o Senhor que conduz, né? E a partir daí a minha vida começou a ser transformada, né? Mas você era de uma igreja física? Eu era de uma igreja física. A minha vida inteira eu fui de igreja física, né? Você nasceu já no berço evangélico? Nasci em berço evangélico. Seu pai é pastor? Uhum. E aí cresceu no meio já cristão do evangelho em igreja física. Quando você ouviu falar da visão da Hebron, você não tomou um choque, não? De princípio, sim. Mas eu orava, eu falava para Deus que tinha vez para estar na igreja, para mim era um pouco difícil. Por causa das meninas que era pequena, às vezes chovia, às vezes, né? E a gente põe o próprio empecilho. E eu queria muito a igreja na minha casa, ter cultos na minha casa, né? Célula, tudo. Tive a oportunidade de ter, mas para mim tudo era pouco, né? Para mim nada bastava. Caçadora de Deus. Eu queria mais e mais, mas assim, eu não firmava, né? Vamos pôr assim. Na igreja? Na igreja. Eu ficava. Você trocava de igreja o tempo todo? Trocava. Por quê? Você procurava o quê que não saciava? Eu procurava a perfeição do sacerdote. Eu achava que por ser sacerdote, a pessoa era perfeita. E tinha que estar cuidando de mim, tinha que estar ali comigo. Parecia até que eu tava buscando, né, Bron? A sua oração foi atendida, hein? Porque a apóstola Karen é coisa em cima de você. E a última igreja, eu posso falar que até assim eu fui cuidada, mas para mim ainda não era o suficiente. Igual é aqui. A gente vai no mercado, apóstola, me envia. Apóstola, não tô bem hoje. Por que você pede envio para ir no mercado? Jesus, vocês não têm noção o que é o envio para ir no mercado. Você pega a promoção no mercado? Gente, eu vou contar um testemunho. Gente, eu tenho muito testemunho com as minhas filhas. Que elas têm a pensão. Sim. E eu ensino elas a dizimar. É verdade. Então eu pego a pensão e falo assim para elas, olha, o que a gente vai comprar esse mês com a pensão para vocês, né? Aí, mãe, eu preciso disso, disso e disso. Tá, então vamos orar, porque tudo vai ter que entrar em promoção. Tudo. Em vez de ser um, vai ter que ser 2. E tudo que eu vou comprar, eu falo, apóstola, me envia. Por quê? Eu aprendi que através do envio, através do anjo da igreja, o Senhor dá direção para ela, o Senhor vai na frente. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente aprende isso, gente, vocês não têm noção. E comprar isso em dinheiro também. Calma que não chega lá. Você aprendeu que é como se eu tivesse ido comprar, né? Exato. Você toma conta dos meus descontos, você toma conta de tudo, né? Sim, uai. Gente, isso é muito bom. O envio é fabuloso. Fabuloso. E esse dia, elas estavam precisando de sapato e roupa, né? E aí eu peguei e começo a orar, Senhor, onde eu compro, onde eu vou.
Na época eu ainda não tinha o costume do Mercado Livre, da Shopee, não era tão quanto agora, né? E aí eu ia no centro, o senhor falou, você não vai, você vai em tal rua e em tal loja. Então você agora ela aprendeu um pior pequenininho pra tudo. Aprende. Tá vendo você escrever rápido? E aí eu peguei e falei, apóstolo, eu vou em tal lugar. Depois eu falei, não, apóstolo, eu não vou. Deus mandou eu ir em tal lugar. Aí as meninas, mas lá não tem nada, mãe, porque lá não sei o quê. Porque a loja era bem menor do que a do centro. Chegamos lá, aí precisava de sandália e chinelo. Aí, gente, era 2 pelo preço de 1. Aí a hora que eu pisei, e horário também, o senhor falou, você vai depois do culto e tal, né? Aí cheguei lá, a mulher falou, ó, eu acabei... Você aprendeu isso, né? A respeitar, né? A gente precisa respeitar. Porque assim, uma coisa que eu não falei ainda hoje, eu gostaria de falar, aproveitando esse gancho, é o seguinte. A priorizar o nosso Deus, né? Então, por exemplo, eu já não estou indo numa igreja física. Exato. O Senhor confia de eu ter o culto na minha casa. Ou o culto no meu escritório, não interessa aonde, mas ele confia. Então, assim, você não vai parar para prestar atenção? Você não vai parar para prestar culto? Não é o Senhor que tem que prestar culto para você, é você que presta o culto ao Senhor. Disciplina, né? Então, você tem uma disciplina de horário, você tem uma disciplina de tipo, principalmente você que é intercessora, você entra assim que eu entro, ela já entra. Os pastores já entram. E eu faço questão de conferir mesmo. Meus pastores estão aí comigo, meus intercessores estão comigo, por quê? Nós estamos lançando uma palavra no mundo espiritual. Então, por exemplo, ontem eu estava aqui com a bandeira do Brasil, acho que foi ontem ou antes de ontem. Eu estava aqui com a bandeira do Brasil e o Senhor, eu falei, Senhor, tá pesado demais, e eu estava em guerra pelo Brasil. Foi como se eu tivesse levado 2 pancadas muito fortes no meu braço e eu não conseguia voltar o meu braço para o lugar. E no mesmo momento o Senhor falou, clama o meu sangue. Por quê? Porque eu estava sofrendo um ataque aqui no altar. Então, assim, não é brincadeira o evangelho, não é brincadeira estar aqui no altar, não é uma brincadeira aqui. Então, muitas das vezes, por exemplo, nós fomos para missões. Nós tivemos 20 intercessores com a gente. Por quê? 24 horas de intercessão. Você ficou cuidando de todo mundo que estava entrando, a pastora Edi dando cobertura geral na intercessão, mas você também de olho junto com ela se estava indo tudo bem, porque cada brecha, cada descuido é a vida de 3 sacerdotes de uma vez na estrada. E nós sabemos que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então acontecia alguma coisa, já chamava na intercessão. Nós não temos suprimento, nós vamos parar aqui agora, vamos clamar para que venha suprimento. E vai vir suprimento da onde? Vai vir suprimento do céu. Então, muitas vezes eu estou aqui, chamando a existência, as bênçãos, chamando a existência, só que o inferno também está posicionado, o inferno também está atacando. Da mesma forma que eu estou atacando, o inferno também está atacando, né? E muitas das vezes os intercessores depois do culto me chamam e falam assim, nossa, eu senti isso, apóstola, hoje no culto. Apóstola, hoje eu senti aquilo. Por quê? Realmente é Satanás. Esses 40 dias aqui que nós fizemos de jejum contra Jezabel, que nós estamos entregando hoje à noite na Santa Ceia, nós precisamos entender que o principado ele quis se apresentar o tempo inteiro pra gente. A pastora Edi falou isso de manhã, quando ela entrou para dar testemunho da intercessão, né? Se apresentando todo dia, toda hora, todo instante, né? Então, por exemplo, sabe que é dia de gratidão, aí as pessoas têm os horários que vão entrar para testemunhar. E eu fico com algumas pessoas de stand-by. Não deu certo daquela pessoa entrar, a outra vai entrar. Aí o que acontece? Satanás derruba a internet lá, a outra acontece alguma coisa, a outra acontece outra coisa. Você fala, meu Deus do céu. Então a intercessão hoje está trabalhando até a gente sair do ar, de mãos levantadas. Por quê? Porque é isso o dia inteiro. Satanás não quer que a gente glorifique a Deus por 7 anos de ministério, né? Por 7 anos de existência da visão, né? E aí o que acontece? Quando nós estamos à frente da batalha, nós precisamos entender isso. Então todos os dias, no relógio de oração, esse mês o Senhor deu ordem para que o áudio de cobertura da intercessão, olha como isso é grave,
fosse ao ar no grupo à meia-noite. Quando o bispo entrasse à meia-noite no relógio, o áudio também para cobertura da intercessão já estivesse lá. E eu falei, Senhor, isso vai ser direto? O Senhor falou, isso é direto agora. Por quê? Porque nós estamos sendo atacados, né? Demais, porque não é para estabelecer a palavra vai ser estabelecida nesses 7 dias, em nome de Jesus, né? Então a intercessão é para que haja cura, para que haja libertação no programa, para que a palavra chegue em cada casa, para que cada ovelha que seja alcançada, seja curada, liberta, restaurada, restituída e comece a viver um novo tempo, né? Então, é muita coisa que a intercessão está ali. Por exemplo, suprimento para a obra não tem suprimento, a obra não tem suprimento. Vamos clamar porque precisa entrar suprimento. Tem dia que a gente tem que fazer visita e não tem suprimento. Nós temos que ir para o monte, a semana de relógio de oração. Qual o valor que a gente gasta, bispo, mais ou menos? Você pega aí que alguém agora mexeu no combustível, tá gastando R$50 para ir voltar pelo monte. São 7 dias, são R$350 só de combustível. Para que o relógio de oração ao meio-dia, eu esteja no monte ao meio-dia destronando aquele principado que está sendo falado naquele dia. Então é uma visão que ela vai te cobrir, ela vai te restituir, ela vai fazer você crescer de tanto conhecimento que você vai ter, entendeu? Você vai parar de sofrer por falta de conhecimento. Pode falar, Gustavo. Então, e às vezes as pessoas podem achar que, mas precisa ter lá. Precisa, lá é um lugar santo. Ali é o lugar onde nós estamos posicionados ao meio-dia contra a mortandade que assola ao meio-dia. Então nós estamos ali para que os 7 dias do relógio de oração seja estabelecido a cura, a restituição, a restauração, tudo, a sua vida financeira, ministerial, nós estamos ali. Então a gente vê que o negócio não é vago, tudo tem um propósito. Entendeu? Por exemplo, propósito da família. Propósito da família alcança muitas pessoas, né? Propósito dos filhos às 18 horas. Até no relógio de oração, o Senhor não permitiu que tirasse o propósito dos filhos. E nós temos visto o Senhor fazer e vamos ver muito mais. Porque eu creio na libertação do seu filho por completo. Eu creio na libertação dos meus filhos por completo. Eu creio que nós iremos dar testemunhos extraordinários e que os nossos filhos serão, assim, o futuro da igreja e acabou. O futuro da igreja por quê? Porque o futuro da igreja é assim, ó, o meu filho já é diácono. Daqui a pouco ele será um presbítero, daqui a pouco um pastor, e é isso que nós temos que desejar, né? Por exemplo, a filha mais velha da presbítera Ana. A gente tem que começar a iniciar ela na palavra. Por quê? Porque ela vai fazer acontecer. As crianças que nós estamos trabalhando, precisa acontecer. Então, como que vai fazer? Pela TV, pela rádio, pela página. Já nós temos um ministério infantil virtual. Então, nós precisamos entender que não é só ter criança. Não é isso. Nós precisamos preparar elas espiritualmente. Então, muitas das vezes a pessoa chega pra gente e fala assim, mas você não tem nada para criança? Quantas vezes já foi de novo e foi outra vez? É igual o YouTube pra gente. É uma barreira tão grande que nós temos que avançar, temos que entrar. Mas não é só entrar, é outro principado. Por exemplo, às vezes você vê assim, o alimento diário das nações era o quê? 7 horas da manhã. O Senhor estabeleceu isso. Aí precisou mudar de horário. A gente foi para as 8, era outro principado. Agora 8h30 porque tá frio, porque senão ninguém entra. Tá bom. Aí você vai, é outro principado que se opõe. Não, aqui esse horário não interessa que você fica 2, 3 horas no ar. Você vai estar iniciando, é uma outra coisa. E a gente acha que é tudo tão simples para a igreja. Nada é simples para a igreja. Desde uma locação, desde um aparelho que você vai comprar. Se você falar a palavra igreja, pronto, acabou. Nossa, um prédio que é R$1.000 a locação se torna 3.000. Se você for comprar um aparelho e fala, para que é esse aparelho? Para a igreja, era 200, se torna 500. Por quê? Porque a igreja é perseguida, gente.
A igreja é perseguida, né? Então, eu tô te falando isso por quê? Porque a visão, ela vai muito além do que você possa imaginar, né? Então, a presbítera Ana morava em Mococa, né? Não era presbítera, a constituição dela todinha veio na Hebron, e ela morava lá em Mococa e oficiava na Hebron. Como que funciona isso? É simples, né? Ela faz curso virtual com a gente, fazia virtual agora, né? Agora é presencial, ou se não, ali em Guarulhos, pertinho. Aí o que acontece? Fez os cursos presencial com a gente. Na unção, ela veio, ela foi ungida, né? A primeira unção sua foi lá em Mococa, né? Foi, isso que eu casei no outro dia. Foi em Mococa. Então, aí depois nós trouxemos ela pra cá também pra ser ungida, que foi a de diaconisa aqui? Foi. Diaconisa foi aqui e de presbítera também já foi aqui. Mas a de intercessora foi lá em Mococa. Isso quer dizer o quê, né? Vai interceder por Mococa a vida toda. A mãe dela mora lá, o irmão dela mora lá. E muitas coisas ela viveu em Mococa, né? E você viveu à distância. Então você é um exemplo de que a visão funciona. Quer fazer pergunta, Cristão? E é interessante que Mococa aconteceu por causa do meu envio para Aguaí. Olha só que interessante. Eu fui para Aguaí, vivi para Aguaí, em Aguaí começamos a abranger as cidades vizinhas. Era só levantar as mãos, né, e começar. Olha só, era... Ora por aqui, ora por ali, ora por aqui. E aí a gente falava o nome da cidade, Mojimirim, Mogi Guaçu, a gente falava. Aguaí, São João da Boa Vista. Os programas eram transmitidos de Aguaí. Então, às vezes, o Senhor, simultâneos, eu e ele fazendo ao mesmo tempo. O Facebook dava essa oportunidade para a gente de fazer simultâneo, né? Mas a Hebron, quando a Hebron nasceu pelo Periscope, que era um aplicativo de TV. E assim, era muito ruim porque você tinha que passar por muitas salas de prostituição. Então, às vezes você estava pregando e entrava cada coisa assim dos comentários embaixo, e o apóstolo ou o bispo só ia bloqueando para o povo poder conseguir ouvir. Eu tinha esquecido disso, porque uma coisa liga a outra desse chamado, né? Dessas missões, né, de agora, né? E outra também tinha outro detalhe que era a questão do... para mim, né, principalmente para mim fazer o ao vivo, eu tinha dificuldade na tela, né? Então assim, estava começando meu pastoral, né? Quando começou o Periscope, estava começando meu pastoral. E aí o que acontece? Eu não estava habituado com câmera. E aí começava a baixar aqueles negócios, aquilo atrapalhava tudo. Hoje não vai mais naquela época, né? A gente não acreditava, né? Mas olha como que é tremendo. A gente começou a ministrar, né? No meio dessa prostituição toda, olha só. E essa missão que nós fizemos agora, vocês lembram o que aconteceu com a gente? Eu tô falando, é um ciclo de 7 anos que o Senhor tá colocando pra gente viver coisas maiores daqui pra frente de uma forma tão extraordinária. Agora que o Senhor me lembrou disso, nós começamos no Periscope e tivemos que vencer muita prostituição. E em missões agora, nós tivemos que... Lembra que a gente teve que dormir 2 vezes naquele hotel, que quando a gente chegou, não era hotel, era motel, lembra disso? Destronando a prostituição daquele lugar. Estava escrito bem pequenininho, motel grande, hotel pequenininho. Mas pelo aplicativo que a gente reserva, os hotéis, tava lá que era hotel, né? E quando a gente chegou, pá! Mas aí na segunda vez o Senhor já nos levou para lá consciente. Agora vocês vão para lá consciente do que vocês estão fazendo. Pela segunda vez, tem que ser porção dobrada dos sacerdotes nesse lugar. Mesmo, né? Nós somos pioneiros de tudo. Não, fala sério, gente. Fala sério. Não tem. Só Hebron. O lindo da Hebron, assim, agora a gente conta, né? Mas não, assim, quando vai vivendo as coisas não são fáceis na hora, né? Mas a gente ser pioneiro em algumas coisas, olha, a gente para olhar para trás, agora a história da Hebron hoje fazendo 7 anos, né? Tudo que nós já passamos, como começou, nas clínicas, né? Porque uma história interessante, a Hebron começou a gente fazendo visita dos lares, né? Foi. As visitas dos lares e a gente muito próximo de ter igreja física, já tudo pronto, e o senhor não é isso, como que não pode, assim, não fazia sentido.
Era difícil pra gente. Eu me recordo quando foi assim, um banho de água fria, quando o senhor falou não para a igreja física, eu confesso que para mim era estranho, porque por mais que, né, a gente começou tudo, eu não consegui entender também. Como que nós vamos ter uma igreja física? A gente está fazendo nos lares, e o senhor, a gente com tudo pronto. Uma igreja que era sonho dela e que eu comprei, abracei o sonho também. Então eu já vi a gente no púlpito lá, aquela igreja cheia, as cadeiras, tudo. E de repente eu falo, não é isso? Meu, aí aquela vontade de desobedecer ao Senhor foi grande, né? Foi grande, porque chegaram pessoas pra gente Mexe pra com os falar. sonhos da gente, né? Mas eu pago 6 meses de aluguel, escolhe Tudo que vinha de escolhe o crescimento prédio. tá Eu, resolvido. meu Deus do céu, não é possível, eu devo estar ficando louca de falar não de um jeito desse. Aí a pessoa pegou e falou assim, tá bom, já que você não escolheu, vem aqui que eu escolhi. Eu falei, você escolheu. Aí levou a gente numa localização em Guarulhos perfeita. Quem conhece Guarulhos, Alameda Yaya, perfeita. A gente chegou lá, a gente ficou assim, ó, pro prédio. Meu pai, que lindo. Você acredita que a mulher falou, não, eu não acredito que vocês não querem. Eu tô falando que eu vou pagar o aluguel. Mas o problema é que falta cadeira. Tem uma cadeira e eu vou doar. Eu vou doar Mas o problema todas é as o quê? cadeiras. Eu vou fazer também. Não tem instrumento, eu vou doar tudo. E não sei, eu faço. Eu falei, sangue do Cordeiro, misericórdia. E nós tivemos que dizer não. Inclusive perdemos ela como ovelha, né? É que assim, as pessoas não entendem que... Porque a gente não podia fazer uma coisa que o Senhor... Senhor não estava. É como Moisés, né? Se o Senhor está falando que não vai comigo, como que eu vou? Eu não posso ir sem o Senhor, sendo que a igreja é para Ele. E ela não conseguiu entender, por mais que a gente sentou, por mais que a gente explicou, por mais que a gente falou. Não. Se pra gente era difícil entender, imagina pra ela, né? Entendeu? Mas a obediência... Pois é. Lugar, né? Mas eu creio que um dia ainda, em nome de Jesus. Eu acho que vai ser um estúdio com a possibilidade de, né? Do quê? Se as pessoas estarem ou não, né? Como é hoje, só que assim, numa condição um pouco maior. Eu creio nisso. Não, a gente precisa de um lugar bem maior. Isso é fato. Para ter todos os estúdios que a gente quer ter dividido por programa, tem que ser bem maior. Com auditório. O meu programa com auditório? Bora. E são 2 por dia, né, gente? Então, tem que ser maior, né? Então, vamos lá, bora. E aí, o que acontece? Você se sentiu... Não vai dormir aqui, não. Eu não. De pé. Ela tá dormindo de pé, aposto. Sua intercessora dormindo de pé. E você conseguiu, assim, sentir esse cuidado lá em Mococa. Gente, virtual é pegadinha, viu? Porque olha o tanto que a gente é acompanhado, o tanto que a gente é cuidado, eu nunca vi na minha vida. Então quer dizer que você caiu na pegadinha. Caí na pegadinha mesmo. Tipo assim, eu não entrei. Aí quando vê como é chamado oral, cadê fulano? Cadê ciclano? Eu, como é que ela sabe que eu vou pular, né? O grupo. E aí? E o horário? Falei, tô indo. Então, assim, se você quer crescer, aí o Bruno te dá a oportunidade. Você entrou na época do relógio, que era por grupo. Os horários por grupo. E aí a pessoa não entrava, eu ligava. Oi, tudo bem? Por que você não entrou? Tá acontecendo alguma coisa? Gente, e quando ligava pra mim, assim, ó, aparecia um monte de estrelinha, coraçãozinho. Tipo assim, gente, é verdade que ela se importa comigo. Oh, Jesus! Mas pois é, glória a Deus. Glória a Deus. E você sabe que tem outro detalhe que eu achei interessante da igreja, por ser virtual, é que você fala assim, mas então eu não sou acompanhado, e tá bom. Primeiro que é acompanhado. Segundo, muito mais. Assim, quando você menos espera, a apóstola te chama, você sabe que ela não chama à toa. Aí você já faz assim, o checklist, ela já né? descobriu, né? Antes de responder o checklist, o Senhor já deu. Assim, ela descobriu, ela já descobriu. Ela já sabe, deixa eu contar logo. Porque eu só chamo se o Senhor fala, chama, então. Então isso que eu acho interessante, que às vezes na igreja física passa a por coisa acontece, despercebido, né? Passa despercebido. Eu falo assim, a pessoa às vezes fica tão preocupada com o templo em si e esquece das ovelhas, né? Acaba não dando tempo. Porque você precisa ter aquele hábito de conferir se as ovelhas estão
absorvendo, pelo menos. É porque eu falo assim, ó, o próprio anjo da igreja ir atrás da ovelha, eu fiquei impactada. Mas isso daí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu passei por algumas experiências, um testemunho agora, não é testemunho, é um testemunho. Eu passei por algumas experiências dentro de igreja, né? Desastrosas. Então, assim, por exemplo, a pessoa marcava comigo que ia fazer um aconselhamento comigo, não chegava. Não deu para ela vir, só semana que vem, na outra ainda. Sem compromisso. Totalmente sem compromisso. Ou senão, a pessoa, tipo assim, você não ia, e daí que ela não veio? Problema dela, né? E eu já vi também pastores chegando e falando assim, não dizimou, não ofertou, para que eu vou atrás? Não tem compromisso com Deus, para que eu vou atrás? E o nosso foco não é esse. Então, uma das coisas que o Senhor falou muito comigo foi o seguinte, eu sou acessível? Sobre essa visão, eu sou acessível? Eu falei, o Senhor é, né? Buscai e achareis. Então, assim, o Senhor é acessível. Então, por que bispo, apóstolo, pastor não pode ser acessível? Eu não consigo entender isso desde o dia que o Senhor chegou a falar isso para mim. Eu sou acessível? Eu sou Deus. Eu sou acessível? Porque os meus líderes que eu estava debaixo da autoridade deles, até hoje eles não sabem quem sou eu. Então não era um número, né? Então, quantos pastores foram ungidos? Tantos. Então, se a pessoa está lá no meio, tantos é um número. Quantos bispos foram ungidos? Tantos. Você está lá no meio como bispo, você é um número. Eu não achava certo isso, porque não é porque você é um pastor, você é um bispo, você é um presbítero, você é um apóstolo, que você deixou de ser ovelha. Oi. Eu acho que talvez isso seja... Eu vou falar assim, pelo que eu percebi, que eu não tenho o tempo de ministério que você tem, passou por outras igrejas como você passou. Mas eu vi isso comprovadamente quando a gente chega em algumas casas que as pessoas vão ver como se fossem todos ET. Literalmente, a gente imagina, não, vocês vieram aqui. Porque, tipo assim, a pessoa, você fala que vai, a pessoa, tipo assim, não vai vir. Porque da minha igreja não veio, nunca vieram, coisa e tal. Não estou dizendo a igreja AB, não é o nome da igreja, mas tipo assim, as pessoas ficaram espantadas. Isso desde o começo, lá atrás. Estou nem dizendo o de agora. Lá atrás, quando a gente começou fazendo visitas e coisa e tal, que a gente não tinha programa, chegava na casa das pessoas, as pessoas falavam assim, tipo assim, parecia que realmente era dois extraterrestres, porque nunca tinham sido visitadas. Então você vê que realmente essa história que ela está falando era um fato. É porque quando a gente vai passar a visão para outra pessoa, aí a pessoa, mas pode falar direto com eles? Aí pode, o número tá lá na página. Nossa, tudo. A primeira vez que um pastor conhecido meu viu eu passando o telefone na live, ele me chamou depois e falou assim, escuta, você tá louca? Eu falei, por quê? Você nunca mais vai dormir na tua vida. Eu falei, por quê? Porque você tá passando o seu número particular na live, você tá louca. Eu falei, não, não tô louca. Por isso que ela não dorme, tá vendo? Eu não tô louca. Eu sei que uma igreja acompanhada, uma igreja que realmente os líderes oram, você dorme sim. Você dorme sim. Porque tem dia que eu levanto que a caixa d'água de todo mundo tá pegando fogo literalmente. E aí, vamos devagar. Eu mando oi na geral e depois eu vou respondendo. E aí o que acontece? Bom dia com muita alegria para todo mundo. Calma, respira. O que tá acontecendo? E aí vamos até entrar no programa. E aí eu já aviso, ó, você vê como que é? O Senhor hoje te despertou e com uma palavra só para você. É melhor você entrar no programa porque você vai ser ministrada. A pessoa, né? Esses dias você fez isso, não fez? Ela falou assim pra mim, desculpa que eu puxei sua blusa. Falou assim pra mim, apóstolo, depois do programa a senhora me chama, tá bom? Preciso falar com a senhora com urgência. Aí eu falei, gente do céu, o que aconteceu com a Ana? Sangue do Cordeiro. E eu comecei a orar aqui mesmo em espírito. Senhor, visita a Ana, Senhor, visita a Ana, Senhor, visita a Ana. O que aconteceu com a Ana? Pai, o que aconteceu com a Ana? Porque eu sou assim, né? Aí o que aconteceu? Terminou o programa, eu falei, Ana, fala pelo amor de Deus. Ela, nada não. Nada não. O programa já, a palavra já resolveu tudo. Não tenho nada pra falar. Falei, ui, eu tenho pulmão. Né? Ué, por quê?
eu acredito que se eu passar por uma situação periclitante, o meu Deus vai estar comigo. E quando você é sacerdote de uma ovelha, a ovelha quer falar com quem? Com você, né? Quer que você ore. Então é aí que eu quero te falar que aquilo que a Ana falou é verdade. Do jeito que o Senhor manda os 3 ser aqui como ovelha, é uma pegadinha. Igreja virtual é uma pegadinha. Muito. Mas muito mesmo. Até o que você não conta, o Senhor conta. Olha, eu nunca tinha passado por isso na minha Sabe o que vida. acontece? Os problemas, eles não têm hora para acontecer. Não. Né? Então, você imagina, você tá com aquele problemão, né? Como a gente já pegou situações aí, tem que ligar na hora, parar tudo, porque ou tá um matando o outro, enfim. Ou a situação gente tá fazendo alguma coisa e o Senhor fala assim, larga tudo agora e vai fazer essa visita agora. Não, Senhor, não, eu tenho que fazer. Não, esse você desmarca e esse você vai agora. Ixi, quantas vezes o Senhor já fez isso com a gente? Tem visita que o Senhor fala assim, a cura é amanhã, tá? Você não vai marcar, você vai fazer a cura amanhã. Ok, a gente para tudo e vai fazer a cura naquele momento que o Senhor está falando. Por quê? Você não sabe se pode acontecer um atentado contra aquela vida, você não sabe se ela pode acontecer 1001, né? E se tem uma coisa que eu aprendi muito na outra igreja que eu era, na Renascer, quando eu fiz o meu curso de cura interior e de capelã, é que nós temos que ser como uma ambulância. Entendeu? A pessoa chamou, você já liga a sirene e faz o quê? Vai atender. Por quê? Você não sabe o que é. Às vezes uma conversa faz com que a pessoa seja totalmente transformada e desista de tudo, né? Esses dias, desista de se matar, de pular da ponte, literalmente. Esses dias eu saí do programa, a pessoa falou, apóstolo, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, pode falar, minha querida. A senhora não está ocupada? Eu falei, pode falar, minha querida. Me deu um desespero no meu coração na hora. Então, pois é, eu ia me matar, eu ia agora deixar uma carta para o meu filho, mas antes de eu fazer isso, eu estou falando com a senhora, olha a responsabilidade. E se eu não atendo essa pessoa? Né? Então vamos orar, vamos repreender isso, vamos, né, tratar isso de uma outra forma. Então, são coisas que acontecem assim ministerialmente com a gente que, né, você não espera, porém acontece. Eu posso ter 2 histórias rapidinhas. Posso? O bispo, por que você não vem aqui agora? Né? Porque pode ser que não, é porque pode ser que ninguém te ouça. Vem aqui. Ah, é verdade. Vem aqui. Não é porque ele fala 2 histórias rapidinhas? 2 histórias rapidinhas não. Assim. Não é pra ser rápido ou demorado. É porque o povo precisa te ver. Aí. Tem 2 histórias marcantes e uma para falar, assim, para confirmar o que a apóstola está falando. Porque eu me recordo assim, quando a gente sai para fazer visita, quando o Senhor manda a gente no lugar, a maior prova da obediência é que já teve vezes de parar no posto e ficar lá esperando. Por quê? A gente não conseguia chegar até o local, mas o Senhor falava para a gente ir. E a gente já contou isso um tempo atrás aí. Nós ficamos parados no posto de gasolina, esperando, paramos na bomba, aí fomos contar as moedas, não dava para nada. Não dava para nada. Aí tinha que esperar, falar com o apóstolo, lá onde o apóstolo estava. O apóstolo estava trabalhando. O apóstolo naquela época, né, com as viagens para longe, era difícil fazer contato com ele também, tinha que esperar ele ver quanto tinha na conta, ele transferir, ele ficar sem comer, para a gente pegar o recurso e ir na visita. Então isso é para vocês entenderem o que era e visitar uma vida e a obediência nossa. E para mim, a primeira vez, eu falei, ela tá completamente maluca. Eu falei para ela, o combustível não vai chegar até lá. É loucura, é comigo mesmo. E aí, para mim, era difícil também, porque eu também estava sendo lapidado. E eu falei, o dinheiro não dá, o combustível não dá. E aí começou a ficar amarelo, aquele negócio piscando. Eu falei, agora só Jesus mesmo, né? Falei, eu vou parar nesse posto. E paramos na marginal, lá no posto, ficamos esperando. E Deus proveu, nós tínhamos combustível para ir. Chegamos até lá, tinha volta. Aí chegamos lá, Deus proveu a volta. Glória a Deus. Não, fala sério. Aí chegou lá, era uma visita na UTI. Na UTI, uma criança. Na UTI. Aí eu entrei, ungi, falei, Senhor, muito obrigada, a gente conseguiu chegar até aqui. Eu sei que eu estou lidando contra o espírito de morte, mas o Senhor sabe que a gente não tem como voltar. Teve dinheiro para ir, mas não tinha como voltar. E aí a gente pegou e começou a orar. O bispo orando no carro e eu orando lá.
pela criança tal, e eu já tinha feito essa oração. Aí a avó dessa criança chegou e falou assim, na época era bispa, deixa eu falar uma coisa para a senhora, eu preciso entregar uma oferta. A senhora aceita? Eu falei, claro que eu aceito. Aí ela pegou e entregou a oferta tal, falou assim, eu tô entregando essa oferta pela vida da minha neta. Eu falei, glória a Deus, né? E essa criança tá viva, essa criança, né, é um testemunho maravilhoso. Aí ela pegou e entregou a oferta. Quando eu cheguei no carro, o bispo Marcelo falou, e agora, como que a gente vai embora? Eu falei, nosso Deus ia deixar a gente na mão? A gente veio aqui repreender o espírito de morte e o nosso Deus ia deixar a gente na mão? A própria vó da criança ofertou e a gente conseguiu voltar. Foi então, assim maravilhoso. Essa foi uma história punk, né? Foi. Uma outra que eu me recordo, que também foi... A gente não conseguia visitar essa senhora. Primeiro que era empecilho. Só que essa visita... Qual foi essa? Foi uma visita difícil porque o senhor tinha mandado a apóstolo desligar. E eu não sabia o que era isso. Desligar a pessoa. Então, para mim, aquilo não fazia sentido. É difícil. Só que o detalhe de toda essa visita é que a gente não conseguia chegar. Foi aquela que a gente orou por um monte? A gente chegava, só que era o seguinte, marcava no dia, hoje não dá, e a moça falou, precisa orar pela minha mãe, precisa orar pela minha mãe. E aquele negócio assim, a moça não tem outra igreja, ficava pensando, porque ela também não pede o pastor dela, né, meu? Poxa, então tá difícil. E não sei o que, aí conseguimos um dia, marcamos o hospital. Pegamos no hospital, pega lá na faixa de Gaza, pensamos que longe. Chegamos lá no hospital, paramos o carro, entramos no estacionamento, chegamos na porta do hospital e procura o nome dessa mulher, procura, roda o hospital inteiro. Não era nesse hospital. Era um outro lá. Passaram o nome errado. Não, tinha 2 unidades. 2 unidades, passaram o endereço errado. Toca a gente pro outro hospital. Eu já queria desistir, né? Porque eu desligar a mulher. Então eu já desisti. Aí o que é desligar? A pessoa, o senhor ia recolher a pessoa e pediu para que a apóstola fosse orar, né? Antes de recolher, coisa e tal. Que missão, né? Diagnosticada e coisa e tal. Beleza, aí pega o carro, volta para outra unidade. Chega na outra unidade, aquela tormenta para entrar, para parar o carro difícil. Não, mas ninguém queria deixar a gente entrar. Tudo começo difícil. De conversa. Difícil para parar o carro. Mesmo falando a gente entrou, era visita religiosa. Deu uma dificuldade para entrar. Quando a moça falou, liberou. Aí a moça disse, espera um pouquinho. Não, a gente subiu. Quando a gente chegou no andar, viu uma moça que lá falou, vocês vão poder entrar. Vocês não vão poder entrar porque nós estamos... Uma intercorrência. Uma moça que tá para morrer, tá dentro do quarto, sei lá. Ela falou, ai meu Deus, é não vai sinal de Deus para mim não entrar mesmo. Eu falei assim, acho que é sinal de Deus para mim não entrar nesse quarto mesmo. Eu já tremendo daquele jeito, né? Porque não, e ele querendo desistir, vamos embora. Eu falei, que vamos embora? Agora que eu não saio daqui. Só que acontece, olha como que o propósito de Deus. Nós sentamos no corredor, hospital público bem grande, nós sentamos ali e o pessoal vai no quarto e sai, a gente sai, e o negócio, aquela tumulto nesse quarto. E eu em guerra pra lá e pra cá. E aí veio uma moça, foi sentando a gente do lado da gente, começou a conversar. E viram que a gente tá falando sobre, né, sobre o Senhor e coisa e tal. Aí nisso, uma pessoa pediu para ir orar no outro quarto, olha só. Presta atenção, não podia entrar nesse quarto. Nós passamos pelo quarto aquele. Meu Deus, não deixa essa mulher morrer, porque o Senhor mandou eu orar por ela. Aí nós passamos, fomos no outro quarto. Chegamos no quarto, tinha 3 camas assim. Aí nós entramos uma barulheira, tinha uma moça aqui. Porque o parente dessa pessoa do outro quarto queria que a gente orasse também. Então, só que quando nós chegamos no quarto, tinha 3 camas. Uma senhora, um rapaz, acho que era um rapaz, não lembro. E uma outra senhora. E tinha um monte de gente, uma moça no fundo, serva de Deus. E aí nós entramos para orar por ela. A apóstola orou, estava aquela barulheira, daqui a pouco foi diminuindo, porque eles queriam ouvir o que estava acontecendo na primeira cama. Nós passamos ali e começamos a orar pela Mas isso é demoníaco, viu, gente? Quando você entra dentro de um hospital para orar, começa o maior alvoroço, mas o alvoroço é o principado e potestade do ar mesmo, para não deixar a oração fluir, entendeu? Aí a gente começou, quando a gente ia saindo, aí esse pessoal que estava naquele barulho, você não pode orar aqui também? Rapidinho. Aí a gente orou, a apóstola orou, coisa e tal. Aí a terceira cama nós fomos orar. Só que a mulher, numa resistência, ela aceitou a sentença de morte. Recorda como se fosse ela hoje. não queria, mas ele... A apóstola orou tudo, mas ela não, sabe quando a pessoa não aceita a oração? Então, assim, são experiências. E nisso nós saímos, o quarto lá já liberou.
E eu naquela angústia, eu não queria entrar para orar para aquela mulher. Já entrei daquele jeito, porque o quarto de intercorrência era a primeira cama. A cama da mulher era a última. Detalhe, o Bispo Marcelo, ele não gostava de entrar em hospital para orar. Aí a primeira experiência que o Senhor deu para ele foi justamente numa UTI, um senhor velhinho. E eu tava lá orando, e ele do meu lado. E ele tava do meu lado. Que minha pressão cai, E ele do meu lado orando pela minha vida, cobrindo a minha vida, né? Ai, Senhor, cobre a vida dela, não sei o que, e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu orando pela pessoa. De repente, o senhorzinho fez assim. Ele deu aquela suspirada. Ai, ele morreu! Ele morreu! Eu, não! Calma, ele não morreu. Parecia mesmo como ele ficou assim. Ele não vai morrer. Sem respirar. E o Senhor não mandou eu vir aqui para ele morrer. Calma. O Senhor nós oramos por ele já umas 3 vezes. Não, isso daí foi a primeira experiência do Bispo Marcelo. A primeira. Foi, detalhe, o quarto era um quarto assim bem grande. Esse era um quarto enorme, com um monte de cama. Era uma UTI muito grande. Hã? É uma UTI muito grande. Assim. E eu já fui daquele jeito. Eu falei, como eu sou um cara abençoado, vai ser a última cama do cara, que é pra me ver leite de todo mundo ia ficar desesperado, porque aquele não tem a pressão, né? Eu sou um cara abençoado. Aí era a primeira cama já, né? Eu oramos muito bem, isso aí foi essa experiência. Aí naquele dia, voltando a história lá, nós entramos no quarto dessa moça, era a última cama. Chegamos lá, a mulher, ela tava assim, ó, pele e osso. Pele e osso, uma senhora morena, com o olho azul. O olho dela parecia pular pra fora. Isso é um olho azul, né? Lembra? Uma senhorinha, ela tá... Você lembra? Coisa mais linda. E aí eu fiquei aqui, né? Daquele jeito, tentando pela porta e orando com medo de dar outra coisa na cama do lado também. Porque eu falei, tenho certeza que ela queria orar por todo mundo, né? Com essa poça. Poça é o seguinte, ela entra no lugar, ela vai orar por todo mundo. E eu tinha certeza que ela ia orar por todo mundo. E eu fiquei ali. Aí nós oramos para essa senhora. Tanto que a gente orou no dia seguinte o Senhor recolheu ela. Então, assim, são os períodos eu contando para vocês por quê? Para vocês verem o que é, às vezes, a dificuldade. E sem falar que nós entramos num quarto, Dona Maria, tudo bem, Dona Maria? E não sei o que, e ora pela Dona Maria, e ora por todo mundo. Quando termina de orar, eu falei, o que eu perguntei para ela? Eu não lembro o que era, mas não era. Aí ela falou, não sou eu. Eu falei, meu Deus do céu, me perdoa, mas a senhora ficou feliz com a nossa visita? Esse aqui, por que você não perguntou o nome da mulher primeiro? Eu falei, meu Deus, era Dona Maria, ela atendeu como Maria ficou. Aí o rapaz, não, a minha avó tá no outro quarto. Eu, ai, meu pai do céu. Essas experiências Nossa, mas a outra menina também que estava tendo intercorrência na cama do lado aceitou Jesus. Uma moça nova, uma situação bem complicada. E tem uma outra, vou contar essa mais rápida. Só que essa me doeu muito porque era uma criança. E a criança me lembrava muito do meu filho. E eu não conseguia me controlar porque foi difícil. E eu não queria chorar, a situação era punk. E esse casal, nós chegamos no Hospital Vergueiro, se eu não me engano. Nós chegamos lá para orar por essa criança. Só que eles estavam num desespero tão grande que eles estavam aceitando a oração de todo jeito. Tipo assim, macumba, o que eles queriam? O que eles queriam era que a criança fosse curada. Você imagina um pai e a mãe olhando a criança naquela situação, você imagina, realmente a pessoa está num desespero tão grande. Só que eles tinham corrente da Igreja Católica, corrente da Umbanda, de não sei o quê. Então o cara falava, olha, eu não sei qual é a sua religião, ora pelo meu filho, não sei o quê. Bom, só que o recado que o Senhor mandou dar para ele foi o pior. Foi difícil e eu achei que a apóstola não ia ter dificuldade para entregar. Chamamos ele para fora, a esposa dele acho que não estava, né? Vocês chamamos ele para fora, aí a apóstola deixou o recado para ele e falou o seguinte: olha, o Senhor tem cura para o seu filho e o casamento dele estava passando também por um problema. O Senhor também tem o negócio era complicado ali. E aí a apóstola falou assim: o Senhor tem restauração também do seu casamento, não sei o que, conversamos com ele. Só que a apóstola falou bem claro para ele: o Senhor só vai fazer. Não divide a glória dele com ninguém. O Senhor só vai fazer se você glorificar o nome dele. Você se entendeu? For pra glória dele. Você entendeu? Entendeu? Nós oramos pela criança. Tanto que Satanás é tão sujo que nós chegamos lá, a criança começou a ter um monte de problema, aquele monte de médico, tudo para impedir mesmo a oração. Nós oramos tudo bonitinho. No dia seguinte, no terceiro dia, o cara fez o quê?
voltou lá no grupo e é a mesma coisa. Porque não sei qual é a sua religião, não sei o que, por quê? É aquela velha história, né? O tempo, ele vai massacrar a pessoa. Só que acontece, Deus quer ver a tua fidelidade. Mandou o servo de Deus vir aqui orar, mandou o recado. A tua fidelidade o que é? Não sei quantas vezes vai ficar, 4, 5. Eu creio na palavra que o Senhor falou, ponto, acabou. Só que ele não conhecia Jesus e não acreditou, não teve fé, não acreditou. E infelizmente a criança foi recolhida. Foi muito duro. Para mim foi muito difícil, porque não só por se tratar de uma criança, né? A gente tem filho, você que é pai, que é mãe, você sabe o que significa um filho, né? E na situação quando eu vi aquele rapaz no desespero, foi punk. Essas foram as histórias punk, né? Te marcou, né? É isso aí. É o que te marcou. Foi mesmo. E aí o que acontece? Presta atenção, quando você vê falar, né? Ah, Hebron, a visão virtual e não sei o que, você vai achar o quê? Ah, meu Deus do céu, olha como que é, né? Olha como que é essa história, né? Não faz visita. Não faz visita. É não... esquecendo de falar um detalhe. O mover apostólico. Não faz visita, não acompanha, porque a gente é de uma igreja estruturada no templo e não sei o que, e a gente não recebe visita. Como que vai receber visita de uma igreja virtual, né? E as pessoas não entendem. Por exemplo, a maior polêmica é Santa Ceia. A maior polêmica é Santa Ceia. E aí a Hebron vem e tira tudo isso. Não tem polêmica nenhuma. Você vai esperar eu consagrar aqui, você vai estar consagrando a tua aí, e nós vamos ceiar juntos. Não tem polêmica nenhuma. Hoje à noite vai ser assim, né? E você vai ter a comunhão com a sua família, né? E isso é muito tremendo, né? A primeira vez que você fez uma Santa Ceia na sua casa, qual foi o sentimento? Eu fiquei muito alegre, porque eu não deixei, né, de fazer, porque na igreja física, se você não vai, você não toma Santa Ceia. Perdeu, acabou. E assim, as crianças também não tomam, mesmo na igreja. E eu, quando eu tomava Santa Ceia, que as minhas filhas não tomavam, me doía muito. Ah, tá, porque criança não participava da ceia. Não, criança não participa, ela fica ali no momento com a família, né? Mas não participa. E isso era muito doído. Pequeninos. É das crianças. Exatamente. E aí e as meninas Meus também filhos nasceram tomando Santa Ceia. E as meninas ficou assim, a gente pegava a maravilhada chupetinha, também. molhava no suco de uva, colocava na boca deles, pegava um pedacinho do pão, colocava na boca deles. É por isso que o profeta Oséias fala, né? Que o povo pega por falta de conhecimento. Agora, acho que nessa hora, a pessoa é religiosa, né? Agora, é engraçado, pega a Bíblia, pega a história, quando foi passar o anjo da morte do Egito. O Senhor não chegou lá passando o sangue em cada porta. A instrução foi, passe o sangue do cordeiro em cada porta, para que o anjo da morte não passe. Aí, quer dizer, ali o que era? Nada mais era que um ato profético. Agora, vai você não ter um ato profético ali, quem não criou um ato profético, aconteceu o quê? O anjo da morte passou. E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, por exemplo, vamos colocar assim, né? Às vezes isso acontece com a gente. A gente é sacerdote, o Senhor constituiu, então a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, né? Então, às vezes a ovelha fala assim, não tomei a Santa Ceia porque eu achei que eu não estava preparada. Eu fiz isso, lembra, o primeiro ano? Lembro. Aí você vai chegar e vai falar assim, mas escuta, preparado para quê? Sendo que o Senhor fala que a única coisa que impede você de participar da ceia é se você não aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador. Se você é casada, se você é solteira, batizada ou não, aonde está escrito isso? Me mostra na Bíblia onde está escrito isso, que aí eu vou mudar aqui também as coisas, né? Ou se não, você fala assim para a pessoa, olha, agora o próximo passo, depois que você aceitou a Cristo, é você passar pelas águas do batismo. Aí a pessoa olha para você, mas eu não estou preparada para passar pelas águas do batismo, mas tem que estar preparado no quê? Pega lá Marcos 16 e vai ver o que está escrito. Se você confessar com a boca, o coração crer, você está salvo. Depois ele fala sobre o batismo. Se você confessar e crer e for batizado, será salvo. Então ele fala de duas situações. Por que ele fala de duas situações? Porque de repente, se você estiver num leito de hospital e você aceitar Cristo,
a boca confessar e o coração crer, ele já está falando, você está salvo. Por quê? Porque está impossibilitado de passar pelas águas do batismo, certo? Agora, se você for batizado, a sua boca confessar, o coração crer e for batizado, você será salvo. Você teve a oportunidade de passar pelas águas do batismo. Mas aí você coloca tanto empecilho, por exemplo, outro empecilho que as pessoas colocam que na Hebron não existe. Você nasceu no berço evangélico, só que você desviou, você saiu fora, você pecou tudo que tinha que pecar, azedou o pé de frango para falar, né, a verdade e tá voltando para os caminhos do Senhor agora. Fala assim, olha, eu sinto que eu não fui batizado, eu tomei um banho de piscina. Então tá bom, então nós vamos passar você pelas águas do batismo. A Bíblia diz que é um só batismo, um só Espírito. O que é isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não por aspersão, e sim por imersão. Então quer dizer, nós precisamos entender a palavra de Deus como é na íntegra, a raiz dela. E deixar esse espírito de religiosidade. Por exemplo, quando nós estávamos na Renascer, o ministério, né, que nós éramos do SOS, que a gente levava comida, que a gente evangelizava lá na Praça da República. Aí a gente leva muitas garrafas de água, muitas. Por quê? Porque nós estamos autorizados. A pessoa confessou a Cristo, já vem aqui que eu vou te batizar. A gente batiza com a garrafa d'água mesmo, fazendo o ato profético, selando ela, porque Satanás tem uma fúria por aquela vida, uma gana por aquela vida, e a gente precisa selar aquelas vidas. Por exemplo, tem batismo que a gente faz virtual. Ai, apóstola, pelo amor de Deus, como que é isso? Por exemplo, esses dias eu batizei 2 pessoas em New Jersey. Então, como que é, minha querida? Coloca a roupa que você pode molhar aí. Coloquei. Pega o telefone e coloca pra cima assim. Coloquei. Deixa eu ver o chuveiro. Tá bom. Agora vamos. Senhor, eu consagro essas águas. Em nome de Jesus. Aí vai ficar o velho homem. Em nome de Jesus. E vai nascer uma nova criatura. Levanta o celular pra cima. Tá bom. Aí faço o que, apóstolo? Não, calma, não é assim. Deixa a água aí. Tá. Aí você vai, a hora que eu falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai para trás. Pá, selou. Não tem validade? Lógico que tem. Selou. Por quê? Porque é um ato profético. Ah, você batiza lá no Japão? Eu batizo, faço o ato profético. Tá selado no nome de Jesus. Acabei de passar a pessoa por uma cura interior, que é um processo doído pra caramba, às vezes, pra pessoa. E como que ela vai ficar sem o selo? Não dá para ela ficar sem o selo. Então, o Senhor falou, batismo virtual. Eu falei, essa agora eu quero ver. Aí o Senhor falou, é assim, assado, cozido e frito. Eu faz assim como se eu sempre tivesse feito. Você vai lembrar de um caso que nós tivemos há uns 3 anos atrás, que a moça, o que acontece? Nós fomos visitar ela. A mãe da Fran, não foi? Não, esse é outro caso. Em Bauru? Ah, sim. Não, nós batizamos ela no chuveiro, a mãe da Fran. Ela conta esse testemunho. Essa moça também foi no chuveiro, mas a história foi o seguinte. Ela estava numa outra igreja física, e começou a seguir a gente no virtual, começou a gostar. Só que acontece, ela queria ser batizada, ela não conseguia, porque toda vez que marcava o batismo da igreja, ela estava de plantão no serviço, que ela era enfermeira. Gente, então nunca dava certo. Então faz o seguinte, no mês que você vem. Aí quando saía a escala dela, ela não conseguia trocar, acontecia de tudo, ela não era batizada. Então olha a situação dela, ela queria ser batizada, mas não conseguiu com a igreja. E aí quando nós fomos na casa dela, a apóstola falou assim, então tudo bem, você aceita isso aqui? A gente conversou com ela, não fizemos cura, claro, foi fazer depois, mas ela queria ser batizada. Aí a apóstola foi lá e batizou ela no chuveiro. Nossa, eu não lembro dessa vida, você acredita? Não vou lembrar o nome dela. Que cidade? Lá perto da casa da Ana, da pastora Ana, Ismael. Ah, tá, verdade. De Mirinha. Então, ela foi um caso, ela queria ser batizada e ela não entendia, porque ela falou, por que a igreja está botando tanto empecilho? Ela falou, não pode ser empecilho. Sem empecilho, filha. Você quer ser batizada, vai ser agora. Como que pode? Tinha um menino na clínica, o rapaz, só que ele parecia ser mais velho por causa da bebida. O problema dele não era droga, era bebida.
Só que ele parecia ter, assim, tipo, 60 anos quase, né? E ele chorava, porque ele queria ser batizado naquele momento. Naquele dia, naquela hora. De noite, um frio. E o batismo ia ser tipo no dia outro seguinte, dia. Não, acho que dia, no... né? Ia ser o sábado, ia ser no domingo. E era sexta-feira à noite. Tinha A gente chegou de São Paulo, na Casa Hebron lá. E aí, ele, bispo, eu quero ser batizado agora. Agora, eu não posso esperar mais, tem que ser agora. Eu, meu filho. Aí tava eu, mais uma pastora, o bispo. Eu falei, abre esse chuveiro aí, em nome de Jesus Cristo. Deixa a água esquentar. A gente foi e batizou ele. Depois ele desceu as águas, né? Do batismo. Porque o desespero dele de ser batizado era muito grande, né? E a gente não sabe, vai que esse menino tem um infarto à noite e morre, né? Não. Então, assim, eu não posso ficar com essa nas minhas costas, né? Mas foi, assim, extraordinário, sobrenatural demais, né? Muito. São 7 anos de história, tem história. Tem muita história, muita experiência mesmo. Falou, filha, tudo que você queria. Mover apostólico ainda não. Então fala. A gente não deixa, né? Ai, não deixa falar, aí fala, pode falar, aí não pode, aí pode. Pode falar. Olha, agora eu vou ficar quietinha, prometo. Porque quando eu te apresento o Hebron, eu apresento o mover apostólico. E eu não entendia isso, né? Eu falava, mas o que será que é isso? Gente, é um botãozinho que Deus aperta, que turbina a tua vida numa velocidade que você... Bom, na minha vida foi assim. Foi. Né? Entrei na Hebron, passado quase um ano, né? Foi. Não, que eu firmei mesmo, firmei mesmo, assim, que eu falei, não, apóstolo, eu quero mesmo. Por enquanto eu fui só assim, fingindo que tava e não tava, né? Até o momento você tem um encontro com Deus, né? O Senhor falou, e aí, filha, agora ou não é? Foi até uma oração que eu tinha feito, que eu falei assim, Senhor, eu quero fazer parte, o Senhor não tá entendendo, da linha de frente da igreja, eu quero estar ali do lado de um pastor, né? Que na época eu não entendia esse negócio de bispo, apostolado, não entendia muito essas coisas. E eu quero, mas como que você vai querer com a vida toda errada, né, gente? Você acha que você pode ser assim? Não pode. Aí eu orando assim, né? Aí o Senhor pegou e falou pra mim, falou, você quer? Que jeito? Né? Você, assim, filha, não pode ser assim. Aí eu falava, Senhor, eu quero ser exemplo, eu quero, né? Aí o Senhor falava, que jeito que eu vou deixar você ser exemplo agora, e não sei o quê. Então, o que você quer? O Senhor chegou em mim e falou, o que você quer da sua vida? Eu falei, não, Senhor, porque eu sou bem assim, eu vou criar vergonha na minha cara. Porque você se consertar é criar vergonha na sua cara, né? Porque você tem coragem de pecar, mas não tem coragem de confessar e nem da vida se tornar verdadeira. Então, pra mim, é a pessoa cara de pau mesmo. E aí eu falei, não, vou criar vergonha na minha cara. Isso daí é falta de vergonha na cara, porque eu nasci no berço evangélico. Eu conheço o evangélico e tô brincando, então é melhor não brincar. E fiz essa oração à noite. E entrou o relógio de oração. Eu acho que foi no relógio de oração. E a apóstola pôs que ela queria formar as 12 discípulas dela. Falei, pronto, tá aí. Falei, Senhor, agora me conserto. Me ajoelhei no chão, pedi. Falei, Senhor, eu quero fazer parte. É isso que eu quero pra minha vida. A Ana chegou na Hebron, ela tinha o cabelo cor de fogo, assim, mas não, assim, ó. roxo, assim, né? ó. Ficava ser roxo. O dia que eu e o Bispo Marcelo recebemos lá na Hebron, eu falei, Bispo Marcelo do céu, o que Deus vai fazer com essa menina? Ele pôs fogo, né? Aí depois, aí aqui tá o carvão. Eu nunca vi uma pessoa também, isso há de convir, eu nunca vi uma pessoa contar tanto testemunho como ela. Porque ela todo dia ela tem testemunho. Todo dia ela tem testemunho. O dinheiro do pão, porque hoje o dinheiro do leite, hoje não sei o que, alguém mandou trazer, porque o cara não consertou. Queridinho. Eu nunca vi, honestamente, daí todo mundo. Ela ama o mover apostólico. Porque foi o que o Senhor falou. Aí a senhora lançou. Eu vou levar ela para ministrar nas comunidades. Pode deixar. Glória a Deus mesmo. Então, aí voltando, né? Porque é tanta coisa que a gente vive. Nossa, o Senhor, olha, na minha vida ele turbina tudo mesmo, viu, gente? É verdade. Tanto no apertão, no chacoalhão, quanto na... E você aguenta apanhar da apóstola, né? Bastante. E é bom. Ó, eu sou uma pessoa assim, eu prefiro que você chegue e fale, ó, você tá fazendo isso, isso e isso, pra eu me consertar o mais rápido possível, eu viver.
eu viver o melhor pra minha Eu vida. falo isso. Ele fala isso. Não Entendeu? espera chegar lá no final, me corrija. É porque, pra que Pra você vai gente ficar pra gente ficar sofrendo? 40 anos no deserto, pra depois descobrir que... Tá A minha errado. oração é essa, eu não quero ficar 40 anos no deserto, né, gente? Quero viver agora. E aí, quando a apóstola lançou Me Consertei, gente, foi tudo imediato. Ah, eu vou lançar de novo então. Foi Já que imediato, é porque assim, aí eu lembro que foi... Qual que é o mês dos namorados? Junho. Junho foi o mês do namorado. Eu lembro que eu fiz oração no começo do mês, no relógio de oração. Aí mandou fazer a carta. Aí o Senhor pegou... Propósito da família. Propósito da família. Que Aí fez a carta para cada filho. foi. Marido e tudo. Foi. Aí logo casei, aí conheci meu marido uma semana depois, e em novembro a gente casou. Aí o Senhor falou: bom, agora vai começar o teu ministério. E quando eu Ui, casei. como começou? Mas o Senhor Eu vou sabe. te dar ovelha pra você, ovelhas. Habilitação, gente. Habilitação na minha É. vida, assim, em todas as áreas, eu Eu acho. te vejo uma lutadora de MMA. Não, mas vocês não entendem a oração que eu fiz quando eu entrei no ministério. Como que Entendam, foi? gente. Como eu que queria foi? ser Josué. Ah, homem de guerra. Josué e Moisés. Olha bem o que eu pedi, mas amém, tô passando, né? O Senhor tá abrindo o Mar Vermelho, o Senhor tá derrubando as muralhas, o Jordão, gigante. Só que assim, Eu sou a Liga da Justiça. não é que na minha vida não é assim, acontece uma coisa de cada vez, é tudo junto. Não, agora você vai junto de uma vez. Panela de pressão, cozinha todos os grãos juntos. Pra sair tudo pronto. É bem assim mesmo. É, panela de E aí, pressão. assim, Deus falou assim: ah, você quer um sacerdote na sua vida, eu vou te mandar 3. Né? Porque um só pra mim não ia bastar. Anda com os 3. Anda com os 3 e vai nos 3 assim mesmo. É assim mesmo. E hoje, e uma coisa que me impactou, eu não acreditava em amizade de homem e de mulher. Tem pessoas que estão Não acreditava. Por quê? Você achava que tinha interesse? A minha mente era mente prostituta. Entendeu? Mas a minha também era. Eu tive que converter isso também. E quando eu conheci, na época era a bispa, com o bispo, que eles andavam junto pra cima e pra baixo, eu não fiquei falando, dois sem vergonha, não sei como muita gente julga. O Senhor, na hora, falou pra mim: isso é uma amizade, eles são verdadeiros irmãos em Cristo. Então, a partir daí, a minha mente foi transformada também. Então, assim, a Hebron foi muitas barreiras. Porque a pessoa entra, a pessoa não... Gente, vocês não têm noção o que é viver com 3 sacerdotes. E era o que eu pedia. Eu pedia para Deus: eu quero um pastor. Um pastor para cuidar da minha vida, para me orientar. E o Senhor me deu 3. Então, é muita gratidão. Né? É o céu na E terra. posicionamento. Recalcado e transbordante. É o céu na terra. Andar com sacerdote é o céu na terra. São poucos os escolhidos que andam. E assim, é difícil? É fácil? Porque não Josué, é fácil. Josué O era tão... evangelho não é fácil. Não. Josué era Você tão, viu, tão sim. usado pelo Senhor na vida de Moisés, que tudo que o Senhor falava para Moisés, isso me chama muita atenção. Tudo que o Senhor falava para Moisés, ele falava o quê? Divide com Josué. Então Mas é você ser homem e mulher de confiança, né, de Deus. Essa E isso acontece no meio dos nossos pastores, né? E eu falei para Deus que a partir do momento que eu tivesse um ministério, alguém para cuidar de mim, eu ia ser íntegra, fiel, e eu não ia desviar nem para direita nem para esquerda. Era uma coisa que eu ia seguir fielmente, e é uma coisa que eu agradeço Que é muito. característica de Josué, né? Que eu agradeço muito a Deus que eu consigo, entendeu? Manter. Eu não quebro aliança com os meus sacerdotes. Pode vir pai, mãe, tio, irmão, vai tudo. Você já teve que enfrentar isso. Já. né? Já passou por tudo isso. Já. Sabe, numa aliança, Até mesmo, né, no casamento, né? Pode falar, Gustavo. uma aliança que eu aprendi com o apóstolo lá atrás, né, quando a gente fez a aliança, foi a aliança de Jonathan e Davi. Ah, com certeza. Né? Eu também, não é questão de ter mente prostituta também, não é nem só isso, é porque a natureza do homem, da mulher e a sociedade vem. Porque uma coisa eu falo, você ter amizade é uma coisa, agora você ter proximidade, como nós sempre tivemos, gera a imagem de todo mundo que havia realmente alguma coisa. As pessoas, por mais que não falasse, a gente via no olhar das pessoas. No condomínio que eu morava, né? Então, assim, é desagradável porque as pessoas têm um olhar prostituto. Então, assim, por quê? Porque nós andávamos juntos todos os dias. E eu fui morar com eles.
O Senhor me resgatou da depressão e eu fui morar dentro da casa deles. Então, para todo mundo isso era complicado para mim, enfrentar esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Quando ela falou dessa aliança, você vê que até hoje as pessoas falam da aliança de Davi, que eles eram homossexuais, mas não entendia que era um amor ágape, um amor realmente que só o pai faz. Entendeu? Então é um amor de cumplicidade, um amor de fidelidade, e que você vê que não romperam. E eu tenho certeza hoje, quando nós fizemos essa aliança, que se um dia eu faltar, ela vai cuidar dos meus filhos. Com certeza. Entendeu? Por quê? Porque vocês querem cuidar dos meus filhos. E eu não posso confiar isso também em outras pessoas que não seja a aliança que eu tenho com ela. E ela sabe que se amanhã diz qualquer coisa, eu vou cuidar dos filhos dela, eu vou cuidar, se precisar cuidar do marido, cuidar de quem precisar cuidar. Porque a gente fez essa aliança lá atrás, né? A gente falou sobre isso. Me impactou muito isso, né? Às vezes a gente tem um irmão de sangue, alguém de sangue, e não é tão fiel um ao outro quanto uma aliança dessa, no altar. Então eu preservo muito a aliança. Eu acho no tão altar. lindo, porque hoje em dia o filho dele do meio o filho dele do meio pega e fala assim: o pai, você faz tudo que a minha tia falar, viu, pai? Você faz, viu, pai? O pai, ouve a tia, pai, o pai. E ele me abraça assim, eu falo assim: filho, a tia te ama. Aí ele fala assim: eu te amo também, tia. E foi um tempo, né, Bispão, para isso acontecer, né? Foi um tempo para conquistar também a confiança deles, né? Por quê? Porque era uma família que tinha passado por muita coisa e sofrida, né? Então não é qualquer pessoa que vai confiar, que vai acreditar. Então, se aproximava da gente, né? queria alguma coisa em troca. Sim. Então essa é a maior dificuldade. Tudo que eu me relacionei na minha vida foi assim, as pessoas queriam sempre alguma coisa em troca. E quando eu fui no meu ambiente de trabalho também não era diferente. Então tudo que me envolvia antes de eu voltar para o Senhor era justamente isso. Tudo tinha que ter alguma coisa em troca. Então ninguém fazia nada por alguém sem ter algum benefício. Então hoje o meu maior prazer da minha vida é poder fazer alguma coisa por alguém e que essa pessoa entenda que eu não quero nada em troca. É muito tudo difícil que eu preciso, o Senhor as vai me dar. pessoas aceitar isso. Tem vezes que eu ouvi muito isso quando eu estava em Mococa, né? Alguma coisa em troca tá querendo, não, porque amor é sua vida, isso deixa as pessoas impactadas. Exatamente. É igual, eu fui curada muito no casamento através da apóstola e do apóstolo. Por quê? Porque eu vi que realmente existe cumplicidade, realmente existe fidelidade, igual o apóstolo confia na apóstola de andar com o bispo e confia no bispo. Entendeu? E isso eles confiam um no outro. Então, assim, não tem quebra de aliança, não tem quebra de aliança, né? com ninguém. Coisas que o homem planeja fazer, não tem. Exatamente. Por isso que eu falo que não quebrar aliança. E eu sempre falava para ele, né? Ó, o apóstolo tá viajando e ele confia minha vida na tua mão. Então, você veja bem, né? Muita responsabilidade. Você veja bem, né? Brincando com ele. E ele falava: eu confio, você vai estar com o bispo, eu confio, né? E tinha hora que a gente tinha que viajar, que a gente tinha que ir para longe. Teve tempo que, acho que foi em 2017, eu acho, né? Porto Velho? Foi 16 para 17. 16? 16 para 17. Que o bispo estava em Porto Velho com a empresa, né? E eu tive que ir para lá, né? Porque o negócio pesou, eu tive que ir para lá. E aí nós moramos um mês no mesmo apartamento. E eu falava com o apóstolo todos os dias e tal. E aí o bispo falava assim: nossa, né? É surreal, porque ninguém acredita numa coisa dessa, né? E eu falo pro apóstolo: se tem uma coisa que você pode acreditar, é na integridade e fidelidade do bispo, né? Eu nunca vi nada igual. Por quê? Porque ele sabe que o negócio dele é com Deus. Exatamente. E eu sei que o meu negócio é com Deus. Então, peraí, o apóstolo sabe daquilo que Deus está falando com ele. Então, é uma cumplicidade entre os três muito grande, né? E eu mostro mesmo para todo mundo aquilo que eu tenho com o bispo, de sermos irmãos. Isso é muito sério. É uma oração minha lá de criança.
que o Senhor veio fazer depois do meu chamado episcopal. E isso me agrada muito, porque o bispo Marcelo, na minha separação com o apóstolo, até meus filhos falam sobre isso. Eu fui ungida a bispa e o meu casamento acabou. Foi assim, ó, instantâneo. Fui ungida a bispa e o meu casamento acabou. O único que permaneceu orando, e ele podia ter perdido a minha aliança, o bispo Marcelo. Porque eu falei para ele, se você orar para eu voltar com o Fábio, na época a constituição dele era diácono, se você orar para eu voltar com o Fábio, eu não olho mais a sua cara. E eu proibi ele, você não vai orar pelo meu casamento, você não vai. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim, quem é você para você proibir as minhas orações? E olha que eu não tinha entendimento nenhum da Ele palavra. não tinha entendimento da palavra. Só que eu tinha 2016. Eu tinha a dor da minha separação, então eu não aceitava. Então, eu não conseguia ver um casal se separar. Ele era o único. E tipo assim, o apóstolo saiu, né, da minha vida, da vida dos meninos e tal, foi pra casa da mãe dele. E eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro 15 dias por causa da empresa, voltava, morava em Guarulhos mais 15 dias. E o bispo assumiu todas as responsabilidades, né? De tipo assim, eu vou te garantir, porque, meu Deus do céu, a loucura era tão grande que eu estava passando, era uma loucura tão grande que Satanás tentava todos os dias tirar minha vida, todos os dias. E na cidade que eu estava do Rio de Janeiro não chegava, isso foi 2015, né? Não chegava sinal de nada, de internet, de telefone, não chegava. Eu estava lá para fazer isso, para trazer o sinal para a cidade. Eu em Rondônia, teoricamente, no meio do mato, né? E era uma cidade da capital. Simplesmente não tinha sinal de nada, nem de fumaça. Não conseguia falar com ela. Não conseguia falar. E o Senhor nos colocou nesse deserto, colocou um deserto no meio da gente, assim, ó. Misericórdia, como que a gente faz agora? E mesmo assim, ele assumiu a minha posição de estar mandando áudio para todo mundo todo dia. Ele gravava a palavra. Fazia o Senhor, tudo de domingo, sozinho na empresa. Então era coisa assim mesmo de Deus, forjando ele e me forjando. Mas todos os dias Satanás tentava tirar minha vida, todos os dias. Até o ponto que o Senhor deu um basta, né? E fez eu voltar para São Paulo, fez eu voltar para Guarulhos e recomeçar. Nós recomeçamos. E eu não conseguia falar uma vez com o Lucas, que era para esconder os remédios. E Deus tinha falado com ele que naquela noite eu ia tirar minha vida e mostrou um saco de remédio para ele. E falou, fala com o Lucas, que ele tem que tirar esse saco de remédio do quarto dela. E ele não conseguia falar. Nem sinal de internet. E quando ele conseguiu falar, não sei como que foi, o Lucas tirou o saco, eu não sei o que foi. Eu falei, não, mas isso daí Satanás já falou comigo todo dia. Mas o Senhor falou naquele dia, porque com certeza Satanás ia tentar me convencer até o último que era melhor tirar minha vida, né? Então eu passei por provas assim que você não queira imaginar. Eu fui muito forjada no meu episcopado. Eu fui ungida bispa, minha vida fez assim, ó. E aí eu tinha que aguentar aquela pressão psicológica, eu tinha que aguentar tudo isso, e ainda tinha um pastor que falava assim, a minha igreja é sua, você tem que ministrar lá de domingo de manhã. Domingo à noite eu ministro, domingo de manhã a minha igreja está fechada, você vai ministrar domingo de manhã. Eu não quero, não, mas você vai. E à noite você vai fazer célula na tua casa, você vai. Então eu gosto muito desse pastor, né? Porque ele foi o pastor que Deus colocou grudado no meu pé para tipo assim, você vai fazer a obra, você vai fazer o ministério, custe o que custar. Então o Senhor tem o jeito de nos tratar e de nos forjar, né? Não passou, não foi nada além do que eu pudesse suportar. Hoje eu vejo isso. E quando eu voltei para São Paulo, né? O bispo veio também, né, bispo? Eu vim, fiquei veio, e aí nós dois tivemos que voltar para Porto Velho, mas aí eu já tinha reatado com o apóstolo, né? E aí o apóstolo ficou em casa cuidando dos meninos, que também não estava fácil a vida deles, né? E ele ficou em casa com os meninos e nós dois fomos para Porto Velho. Meu Deus do céu! Ali
Foi onde eu O fui bicho ungido. bufava na nossa cara 24 horas. Foi onde eu fui ungido bispo. E Foi aí, aonde você foi ungido bispo. Aí o negócio virou na vida dele também, igual virou na minha. Então, a gente tem muita experiência para contar desses 7 anos, né? E o que a Ana está fazendo aqui, eu estou falando do mover apostólico. Eu quero falar do mover apostólico. O mover apostólico é aquilo que Jesus veio trazer na vida dos discípulos para que começasse um tempo novo, um ciclo novo, uma nova história. Então, o mover apostólico é o ide, entendeu? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você não vê uma igreja física, você não vê Jesus Cristo pregando dentro de nenhuma sinagoga, de nenhum templo. Você vê o Senhor dando envio. Ontem, acho que foi ontem, eu ministrei. Qual foi o tema de ontem? Relógio de geração? Maturidade. Então, quando Jesus Cristo morre e ressuscita, e ele ainda, depois de ressuscitado, 40 dias no meio do povo, no meio dos apóstolos, falando o que eles iam ter que fazer, o que ele fala para os discípulos? Eu vou ao Pai, mas vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder e autoridade, que as línguas de fogo sejam repartidas. O que ele estava querendo falar, trocando em miúdos? Vocês precisam dessa maturidade espiritual para sair. O Senhor não vai mandar você ir em lugar nenhum, pregar evangelho em lugar nenhum, fazer nada que você não tenha maturidade espiritual. Entendeu? Ou, se ele quiser te causar alguma experiência, você vai do lado de um sacerdote e aí sim você pode ter experiências com o Senhor, em nome de Jesus. E aí sim você pode ter uma experiência com o Senhor, aonde do lado daquele sacerdote você vai ver maravilhas, né? Tem até uma amiga minha que fala assim, olha, do lado de um profeta você não passa apuro. Né? Por quê? Porque ele sabe o momento que ele tem que pegar o manto, ele sabe o momento que ele tem que colocar no Rio Jordão, para o Jordão abrir, ele sabe o momento que ele tem que expulsar Satanás, ele sabe com quem ele está falando. Então o que é isso? São homens e mulheres experimentados. Não é do nada você sobe no monte, do nada você é ungido pastor, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se alguém te contar uma experiência dessa, você coloca, não é um pé para trás, não. É dos 2 pés para trás. Porque não tem nada a ver. Então, assim, se o Senhor não tivesse me ungido, eu vou te falar, Rio de Janeiro teria sido a última cidade que eu teria vivido. Se o Senhor não tivesse me ungido, você pode ter certeza que Rio de Janeiro seria a última cidade. O maior principado de lá é o principado da prostituição, que traz a miséria, te amarra lá no abismo, e o espírito de morte anda ali, ó, ali naquelas cidades ali do interior do Rio de Janeiro. Eu posso dizer para você que foi a maior lapidação da minha vida. Foi a maior lapidação da minha vida. Foi onde eu vi a morte muito de perto. Foi aonde o Senhor falou muito comigo, onde o Senhor me pegou no colo. Porque se o Senhor não estivesse comigo, ora diga Israel, o inimigo teria me consumido. Nem dormir naquela cidade eu conseguia dormir. Era algo muito sério. Por isso que ela está falando do mover apostólico, porque o mover apostólico vai lá e te resgata. Não vive só quem não quer mesmo. Que a gente também pode bloquear. Falaram tanto, né, que a Hebron era uma seita, né, e ela falava sempre, a seita que dá menos. Ela entrava no programa nessa época que todo mundo estava falando que a Hebron era uma seita, que não era para ninguém aceitar a Hebron como igreja, que não sei o quê. Aí o que acontecia? Ela entrava no programa e colocava a seita que dói menos. Tá bom. A gente é uma seita que come carne. Mas é de criança, né? Tá vendo? A partir de hoje eu vou comer carne. Ai, glória a Mas Deus. foi experiências assim extraordinárias, e hoje não importa o que eu passe, eu aprendi a não focar, né, no problema. Falei, Senhor, se eu tô passando é porque a vitória tá lá na frente, eu vou focar na vitória. Então eu aprendi, porque antes o que eu fazia? Eu chorava e tomava remédio. Tomava remédio e ficava deitada, paralisava, né? Sim. E a gente, depois, eu falo assim, que desde a pandemia a gente não podia mais continuar, né, do mesmo jeito.
E para mim é extraordinário tudo que eu vivi até hoje e agradecer a Deus porque tudo que eu vivo hoje é fruto de oração. Aleluia. Glória a Deus. Você aprendeu, né? Tem que aprender, gente, pelo amor de Deus, quando vai rápido, aprende rápido, que sofre bem, né? Ele fica como repetente, né? Não dá mais, né? Não dá. Glória a Deus. Nosso Deus pode, né? Graças a Deus. Nosso Deus pode, em nome de Jesus. Ah, falou do mover apostólico? Falei tudo, eu acho. Bom, agora sou eu que tenho que falar, né? Como eu falei de manhã, né? O seu presbitério dá muito fruto. Fruto demais, né? E tipo assim, é coisa assim que em um propósito você contava assim, o grupo, né? Ela colocava 14, 15 pessoas assim. É que não podia lançar a palavra que a gente vê, que eu vivo até hoje, né? Em nome de Jesus, lançou a palavra, tá vivendo. Aí o que acontece? Ela colocava nos grupos de propósito, continua colocando, né? Mas estou dizendo assim, o quanto que é frutífero, né? E você nos honra muito com o seu presbitério, né? E todos os nossos oficiais, eles são ungidos para honrar a visão, são ungidos para honrar sacerdotes mesmo, porque é necessário, né? Quando que você é elevado dentro de um ministério, né? Por exemplo, nós temos 5 pastores, né? Fora os pastores que nós damos cobertura, né? Eu ungi um bispo, né? O ministério tem 2 apóstolos, então não é pequenininho. Nós temos presbíteros, nós temos diáconos, então não é pequenininho o ministério. Aspirante, né? Então assim, não é pequenininho. E nós sabemos, né, que vem muito mais por aí. Então nós precisamos ficar como? Fortes e inabaláveis, porque está fechando um ciclo de 7 anos e agora o Senhor vai nos colocar em patamares maiores. E isso é muito sério, né? Hoje de manhã, por exemplo, o ataque foi tão grande que a gente foi entrar, não tinha, a internet não prestava, sendo que presta todo dia. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada. Eu falei, vamos do jeito que tá, porque no meio do caminho tudo abre. Então, o que o Senhor tem nos ensinado é desbravar o mundo espiritual. Então, vamos desbravar o mundo espiritual, né? E eu quero dizer que nós amamos demais a sua família, né? E a gente não fala isso, a gente prova, né? Com atitudes, né? Não adianta só você ficar falando, eu te amo, eu te amo, te amo, e depois, na situação ruim, você não tá com a pessoa, né? Quando a pessoa precisa, você não tá com a pessoa, não adianta isso. Então esse negócio, tem até uma figurinha que eu não gosto muito dela, né? Que é aquele negócio assim, tamo junto, mas na hora que eu precisar, será que você vai estar mesmo? Será que você vai estar mesmo? Então o negócio é o seguinte, bora avançar, vamos ser verdadeiros, vamos andar em aliança, né? Se você está com a pessoa, você está com a pessoa no momento ruim, no momento bom, você está com ela em todo o tempo. Em nome de Jesus, né? Então, se Jesus nos ensina chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram, bora, vamos viver o ministério de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? E esse amor ágape, que é sem recompensa, você não está procurando recompensa. O Senhor fala, ama o próximo como a ti mesmo. Você gostaria que fizesse isso para você? Não, então não faça para o teu próximo. E quem é o teu próximo? Aquele que está próximo, né? Então, presta muita atenção nisso. Vamos caminhando, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai fazer as resistências caírem, o tempo bom vai chegar de você se alegrar, de você saltar de alegria, de você comemorar, vai chegar, mas saiba passar pelo processo, em nome de Jesus. Para quê? Para que você possa, no dia de gratidão, contar tudo, em nome de Jesus, como que foi, como que não foi, como que é, em nome de Jesus, amém? Então, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Amo demais, né? Qualquer dia você conta o porquê que você fez tanto curso, por que foi, né? Qualquer dia você pode conta. Contar tudo. Tá? Não floresça aí. Obrigada, meu amor. Glória a Deus por esse testemunho. A gente volta daqui a pouquinho. Deixa eu ver o horário. Ó, em 20 minutos a gente volta com também uma pessoa que tá com a gente desde o comecinho mesmo da Hebron. E a gente já volta, tá? 20 minutinhos de intervalo para você ir no banheiro, comer alguma coisa, tal, e a gente já volta, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família. Um grande beijo. Tchau, tchau.